método espumoso, que consiste em bater os ovos, ou as claras, ou as gemas com o açúcar, para incorporar uma grande quantidade de ar. Com esse método, nós fazemos, por exemplo, o bolo pão de ló. E por que eu preciso acrescentar uma grande quantidade de ar dentro da minha massa do bolo pão de ló, por exemplo? Porque o bolo pão de ló, classicamente, não leva nenhum agente de fermentação. Então, ele não leva fermento químico. Ele tem uma fermentação mecânica, que é feita através dessa incorporação de ar que nós fazemos na batedeira, né? Então a gente bate os ovos, bate com açúcar, ou as claras com açúcar, ou as gemas com açúcar, incorporamos uma grande quantidade de ar. Esse ar incorporado vai expandir dentro do forno, fazendo com que a nossa massa do bolo pão de ló cresça, tá? Então é muito importante que a gente siga sempre a ordem indicada de ingredientes, de adição dos ingredientes, de acordo com o método de preparo escolhido. Exemplo, nesse exemplo, né, do método espumoso, eu incorporei uma grande quantidade de ar batendo os ovos com açúcar na batedeira, só que aí depois eu vou incorporar as farinhas e eu bato muito essa mistura. Ou seja, eu tenho lá os ovos com açúcar, triplicaram de volume, está uma massa bem clarinha, bem homogênea, e aí eu coloco as farinhas e bato, ou retorno para a batedeira e bato muito tempo. O que vai acontecer? Eu vou perder esse ar incorporado. Por quê? Porque eu tenho bolhas de ar, né? Bem sensíveis e delicadas ali dentro dos meus ovos batidos com o açúcar. Pequenas bolinhas de ar. A partir do momento que eu coloco um ingrediente áspero, né? Que tem partículas grossas, como as farinhas, e bato demais essa massa, eu tenho fricção entre as partículas de farinhas. Isso vai fazer com que eu quebre as bolhas de ar. Então, de nada adianta eu pegar um bolo do método espumoso, vou fazer um bolo pão de ló, bati muito bem os ovos com açúcar, se eu não incorporo delicadamente as farinhas. Se eu faço esse batimento muito frenético, né, muito rápido, né, com muita força, eu perco esse ar incorporado, eu não vou ter. Você precisa respeitar a ordem de adição dos ingredientes e também o jeito que ele é incorporado, tá bom? Porque senão você pode perder o seu resultado ou ter um resultado final que você não goste, tá? Outro exemplo só para dar as características. Quando eu uso esse método, as minhas massas elas são mais leves, elas são mais delicadas, né? O bolo pão de ló, por exemplo, ele parece uma esponjinha, né? Ele tem uma capacidade de absorver mais os líquidos. Então, se eu coloco uma calda por cima, ele absorve bem, porque ele é uma massa mais seca, ele não leva muita gordura, não leva um agente de fermentação. Só que ela é uma massa bem delicada, ela tem pouca estrutura. Então, quando você for fazer um bolo pão de ló, né? É só observar esses cuidados, ou usar esse método espumoso, só observar esses cuidados para você não perder a sua receita.